A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Que nessa tarde Cristo possa vir falar convosco e com todos nós. Antes primeiro comigo e depois com vocês que se encontram do outro lado. Pela misericórdia de Deus e pela sua grande graça e sua grande bondade, estamos mais aqui uma vez, mais um dia, para falarmos da palavra de Deus, essa palavra que tem sido alimento para nós dia após dia, enquanto Cristo não vinha buscar a sua igreja, enquanto caminhamos para o grande dia, para a eternidade. Como de sempre, de costume, antes de começarmos a palavra, tenho pedido e voltarei a pedir a você que está do outro lado, que compartilhe a palavra de Deus. Curta, compartilha, anuncia para o teu próximo, para os teus pais, para os teus familiares, teus irmãos, teus primos, os teus amigos, de modo que todos nós contribuamos então para que o reino de Deus seja crescido e que a palavra de Deus seja expandida para todos os lugares. Então vou dar um tempo para que você compartilhe. De igual modo também estarei compartilhando nas redes sociais e em outros grupos em qual eu pertenço, de modo a alcançarmos então mais gente. Essa é uma das ferramentas que o Senhor nos concedeu. Então temos feito dessa ferramenta a utilidade e o caminho para chegarmos aos necessitados. Então compartilha, estarei também compartilhando, amém? Só um minutinho. Aqui compartilhando. Estarei compartilhando no meu perfil também. Aqui, ó. E começando a participar. Então vamos para a palavra de Deus. Amém? O texto que o Senhor Deus concedeu-me esta tarde, um texto que encontra-se no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus. É um texto que durante a semana eu vinha remoendo e o Senhor vinha falando comigo. E hoje pela manhã, então, pela misericórdia do Senhor, estando na escola bíblica, após então o término da escola bíblica, o Senhor confirmara mais aos meus irmãos, fazendo alguns comentários relacionados ao texto. Então, claramente, Deus evidenciou mais uma vez que era o texto que seria para esta tarde. E você que está do outro lado, te convido a que permanece aí, compartilhe. Agora talvez Deus alcance mais gente. A palavra não é minha, não é tua, é de Deus. O que convence não é eu, não é você, mas é o Espírito Santo de Deus. E o propósito de Deus é ide e pregai para todas as criaturas. Esse é um dos caminhos que o Senhor concedeu-nos, eu e a minha esposa, de irmos até você, até o necessitado.
Então o texto encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus. Já me perdoa, a minha voz está muito ruim hoje. Está muito ruim, com muita irritação na garganta. Mas procederemos assim mesmo. Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 7, versículo de número 21 até o 23. Então assim diz a palavra de Deus. Nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele grande dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Esse é um texto que ele vai estar fazendo menção de supostamente crentes ou filhos de Deus, ou os que se intitulam de filhos de Deus, ou daqueles que se intitulam de cristão, ou daqueles ainda que se intitulam de profetas do Senhor, ou então menção também aqueles que profetizam, que fazem maravilhas, aqueles até que expulsam demônio. Os tais mesmo fazem maravilha, expulsam demônio e profetizam em nome do Senhor. Mas o texto então vai dizer que naquele grande dia, ou seja, no dia do juízo final, no dia em que toda a humanidade será julgada, toda a humanidade estará presente perante ao Senhor para ser julgada, quer seja cristão, quer não seja, mas todos serão julgados. E nesse grande dia, Deus então fará menção das coisas que fizemos aqui. Nesse grande dia será revelado todas as coisas que fizemos aqui. E aqui vamos observar então pessoas que se dizem ser profetas, pessoas que fazem maravilhas nos dias de hoje, que profetizam nos dias de hoje, que expulsam demônios nos dias de hoje. Chegando aquele grande dia, então eles chegarão na presença de Deus. E Deus então julgando a humanidade, chegando a vez destas pessoas que têm feito maravilha, que têm expulsado o demônio, que têm operado e profetizando em nome do Senhor. Para a sua grande surpresa, então o Senhor os expulsará da sua presença, dizendo que nunca os conheceu, dizendo que eles praticavam iniquidade. Só que estas pessoas eles vão dizer: mas Senhor, nós fizemos em teu nome, realizamos em teu nome, profetizamos em teu nome, até salvamos almas que estavam possuídas, tiramos os demônios dele. Mas para a grande surpresa dessas pessoas, o Senhor vai dizer que mesmo tendo eles feito estas coisas, o Senhor não os conhece, porque eles praticam a iniquidade. E quando nós nos depararmos para esses textos, observaremos que esses textos se assemelham para nós mesmos que nos intitulamos cristãos e filhos de Deus, para nós mesmos que receberam por vocação anunciar a palavra de Deus, profetizar a palavra de Deus, expulsar demônios em nome do Senhor. Só que é necessário que para utilização ou para praticar todas essas situações, todas estas coisas que os mesmos fizeram, é necessário que nós verdadeiramente estejamos firmados em Cristo Jesus, que nós verdadeiramente profetizamos em Cristo Jesus,
que nós verdadeiramente realizamos esses milagres, essas maravilhas em Cristo Jesus, que verdadeiramente expulsamos os demônios em Cristo Jesus. Só que, para grande surpresa, Deus vai falar que não os conhece e que os tais não entrarão para o reino do Senhor. Nós estamos a viver um tempo em que nós não conseguimos, ou muitos não conseguem discernir os que verdadeiramente estão firmados em Cristo Jesus, os que verdadeiramente são de Deus. É bom lembrar e salientarmos aqui que mesmo estando você em pecado, mesmo estando você em falha, mesmo estando você negligenciando a palavra de Deus, mesmo estando você desobedecendo a palavra de Deus, Deus ainda é aquele que pode te usar, mesmo você estando errado, mesmo você estando praticando a iniquidade, mas Deus ainda pode te usar por amor àqueles que zelam ao Senhor. E o texto bíblico então vai nos dizer que estas pessoas Deus vai os expulsar da sua presença, dizendo que não os conhece. Mas quando nós olhamos para o Evangelho segundo escreveu Lucas, nós então observaremos a parábola de duas pessoas. Jesus vai contar a parábola de um publicano e a parábola de um fariseu. O texto bíblico vai fazer menção que estas duas pessoas vão subir até o templo para orar. Interessante é que quando eles vão subir para o templo para orar, o fariseu estando no templo, ele vai começar orando assim: Senhor, eu te dou graça porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto eu tenho. Em contrapartida, o publicano ele vai orar assim: porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos no céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Esse texto vai fazer menção de duas pessoas. Um que se vangloriava, um que dizia que era melhor do que o outro, um que dizia que eu não faço aquilo, que eu não cometo aquilo. Só que em contrapartida, o publicano, reconhecendo que era totalmente dependente de Deus, reconhecendo que era pecador e falho, reconhecendo que sem Deus nada era ele, nada podia fazer, ele nem teve ousadia nem de olhar no céu, porque ele sabia que era pecador. Mas ele dizia: Deus, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Nesses grandes dias, nesses últimos dias, Deus permitirá que muitos profetizam o seu nome. Deus permitirá que muitos realizam milagres em seu nome. Deus permitirá que muitos expulsam demônios em seu nome. Mas verdadeiramente muitos desses não estão em Cristo Jesus. Verdadeiramente que muitos desses estão fazendo, mas não com a intenção de glorificarem o nome do Senhor. Muitos estão expulsando o demônio não com o propósito de engrandecer a majestade do Senhor. Muitos estão realizando maravilha, mas não com o propósito de exaltar o grande eu sou, o todo-poderoso, aquele que sonda todos os pensamentos e todos os caminhos que nós temos feito ou trilhado. É interessante que o texto bíblico vai dizer: realizaram um milagre.
mas não vos conheço. Verdadeiramente Deus está dizendo aqui, se não nascerem de novo, se tudo quanto vocês fizerem, não fizerem com sinceridade ao coração, e tudo quanto vocês fizerem não for para a honra e glória do meu nome, para a exaltação do meu reino, porque o texto vai nos dizer assim, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Deus não conhece aquele que não se arrepende. Deus não conhece aquele que não nasceu de novo. Deus não conhece aquele que faz, não para o seu reino, mas para Ele mesmo. Deus não conhece aquele que não teme a palavra dEle, aquele que não tem temor à sua palavra. Deus não conhece e não reconhecerá aquele que usa da palavra dEle para benefício de si mesmo. Quando Deus vai falar, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, Deus está dizendo assim, vocês praticavam as maravilhas, mas os vossos corações eram ao contrário. Vocês expulsavam um demônio, mas tudo quanto faziam era contrário. Porque iniquidade é contrário daquilo que é certo. Muitos hoje se dizem, eu sou justo, mas é contrário da justiça. Muitos hoje dizem, eu sou honesto, mas pratica honestidade para aparecer, mas é iníquo. Porque a iniquidade é tudo o que é contrário do que é certo. É contrário do que diz ser justo. É contrário do que diz ser honesto. É contrário do que diz ser bondoso. É contrário do que diz ser zeloso. Por isso que Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, fingem que estão fazendo, mas o coração é contrário do que estão fazendo. Anunciam a palavra, mas é contrário do que estão anunciando. Pregam, mas é contrário do que estão pregando. Falam sobre o pecado, mas vivem no pecado. Falam sobre a prostituição, mas vivem na prostituição. Falam sobre adultério, mas praticam adultério. Anunciam que não devem os outros ser avarentos, mas são avarentos. Só que o Deus que nós servimos, nada debaixo dos olhos dele está oculto. Quando Deus diz, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, é porque esses homens faziam tudo que era contrário. Os seus corações não estavam focados, inclinados verdadeiramente para o propósito, para o reino, ou para a honra, para a glória, para a majestade, para a exaltação do nosso Deus. Só que o nosso Deus que servimos, Ele esquadrinha teu coração. Ele sonda o teu coração. Ele sabe o teu deitar e o teu levantar. O texto está direcionado para os que já são cristãos. Mas para você que não é cristão, também se aplica. Porque talvez você pense aqui, se você for bondoso, se você ajudar o teu próximo nas necessidades dele, se você se doar ou doar o que tem, estendendo as tuas mãos no próximo, serás salvo. Talvez você disse, mas eu sou humilde, eu não crio contendas, eu não crio intrigas, eu não pratico adultério, eu não abuso do meu amigo, nem do meu próximo. Eu estou pronto para ajudar quando os necessitam. Mas se verdadeiramente não se arrependeres e creres e confessares que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o único Salvador e o único suficiente, o único caminho para a vida eterna, o teu caráter, o teu bom ser,
o teu bom gesto não te levará para o reino dos céus. Nada disso te fará entrar no reino dos céus. Nada disso te fará entrar no reino dos céus. Mas então o que me fará entrar no reino do céu? Mas o que então me fará entrar no reino do céu? Primeiro, arrepende-se hoje. Aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas isso ou isso? Não. Pratica a sua palavra. Obedece a sua palavra. Anda dia após dia observando a palavra do Senhor. Guarda em seu coração. Pratica a palavra de Deus com sinceridade. Clama por misericórdia. Se estende, se derrama na presença do Senhor, reconhecendo que sem Ele nada somos, que sem Ele nada podemos fazer, que sem Ele nada alcançaremos, que sem Ele jamais alcançaremos a salvação, que sem Ele, nesse reino, nesse mundo, nessa terra, nada vale. Que a nossa vida sem Cristo de nada tem valor. De que adianta realizar vários milagres, expulsar vários demônios, fazer grandes prodígios, se o foco nunca é a exaltação para o Senhor? Do que adianta eu e nós, a igreja, pregarmos palavras lindas, se nunca focamos que Cristo salva, que Cristo batiza, transforma, liberta? De que adianta dia após dia eu levar palavra de que Cristo restaura, se a minha casa ainda nem está restaurada? De que adianta eu dizer arrependei-vos e consertai-vos, se eu mesmo ainda não me arrependi, se a minha casa ainda não está consertada, se eu não zelo pelos que são os meus, se eu não zelo pelo meu, que são os meus, se eu não zelo pela minha casa? De que adianta? É necessário que eu verdadeiramente me arrependa, reconheça a grandeza do Senhor e tudo quanto nós, a igreja, formos fazer, seja em nome de Jesus, mas com sinceridade no coração e com a intenção de ser glorificado o nosso e poderoso Deus. Os meus pensamentos não devem estar contrários a engrandecer aquele que é digno de honra e de glória. Aquele que pode todas as coisas. Não se confunda, não se deixe enganar. Talvez você sabe como você está. Talvez você sabe como tem sido o teu dia, como tem sido a tua caminhada na presença do Senhor, como tem sido as tuas ministrações, mas Deus é aquele que sonda o teu coração e que nessa tarde diz, estando você errado ou não, se eu quiser usar a você para anunciar a minha palavra, usarei. Mas não se esqueça que no grande dia todos serão julgados. Não se esqueça que no grande dia todos prestarão conta. Não se esqueça que no grande dia todos apresentarão os seus feitos ao Senhor. E é daqueles que o seu nome não tiverem escrito no livro da vida. Porque as tuas obras não te salvarão. Os teus feitos
não te salvarão. O teu bom caráter não te salvará. A tua personalidade não te salvará. Isso acrescentará para o teu galardão. Mas, se perseverares até o fim, obedecendo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo segundo o coração de Deus, isso sim, e a misericórdia dele, porque a salvação é pela graça dele. Por isso, dia após dia, clama pela misericórdia, clama ao Senhor, porque eu sempre digo, naquele grande dia haverá grandes surpresas. Não se deixe enganar. Eu sempre digo, ainda dá tempo para pararmos e pensar e analisarmos como temos andado na presença do Senhor. Ainda dá tempos para pararmos e analisarmos se o Senhor tem se agradado pelos nossos feitos. Ainda dá tempo para analisarmos se o Senhor tem recebido a nossa adoração e o nosso clamor, a nossa súplica. Ainda dá tempo de analisarmos e observarmos se o que nós temos feito tem sido mesmo para a honra e glória do Senhor, ou se tem sido para a minha honra, para a tua honra. E naquele grande dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, pois eu não vos conheço. Deus conhece aquele que é humilde de coração, aquele que as intenções deles e os pensamentos deles estão focados no trono. Deus conhece aquele que verdadeiramente desce ao pó, porque sabe sem ele nada é. Porque reconhece, se existimos hoje, se respiramos hoje, se ministramos a palavra de Deus hoje, é porque o Senhor tem tido misericórdia a nós. Então eu te convido, você que já é cristão hoje, observa os teus caminhos, os teus feitos, e você que ainda não é cristão hoje, não se deixe enganar pelo teu bom caráter, pelo teu bom senso, por você ser humilde, por você não se intrigar com os próximos, com os demais. Não se deixa confundir, porque tudo isso não permitirá ninguém entrar no céu. Mas aquele que se arrepende, aquele que se entrega, aquele que se derrama na presença do Senhor, aquele que em sinceridade adora em espírito e em verdade, aquele que com sinceridade expulsa o demônio, aquele que com sinceridade pratica os milagres e as maravilhas do Senhor, aquele com sinceridade profetiza porque ainda tem temor do Senhor. Esse sim, se ele perseverar neste caminho até o fim, até a vinda do Senhor, esse terá o privilégio, a honra de conhecer e de estar na mansão celestial. Nas ruas de ouro este pisará e reinará com Deus eternamente, para todo sempre. Amém? Amém. Se arrependa hoje. Analisa hoje. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não se deixe enganar pelos frutos que você está fazendo, se o teu coração ainda não está voltado para Deus. Porque Ele usa quem quer, como quer e quando quer. Em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio,
em teu nome fizemos maravilha. Mas ele vai dizer, não vos conheço. Nunca vos conheci. Porque esses não entraram pela porta estreita. Porque esses não carregaram a sua cruz. Porque esses verdadeiramente não renunciaram ao desejo deste mundo. Porque esses verdadeiramente não morreram com Cristo e ressurgiram com Cristo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor Jesus, por essa tarde. Obrigado por essa palavra. Penetra no coração daqueles que sabem que têm trilhado os caminhos que não levará para a eternidade. Que têm trilhado o caminho que não nos fará com que eles estejam na mansão celestial. Penetra no coração daqueles que acham que alcançarão a mansão, mas verdadeiramente não alcançarão. Mas hoje o Senhor está dando oportunidade para eles, para todos quantos estão sobre os caminhos errôneos, que se arrependam, que voltem-se para Deus verdadeiramente, que realizam verdadeiramente com o coração quebrantado e temor a Deus, que profetizam com temor e reverência a Deus, que profetizam, realizam um milagre, expulsam o demônio, não para a vanglória de nós mesmos, mas para a honra e glória, majestade e poder e reconhecimento ao Deus que é poderoso, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo sonda. Nos conceda um final de semana maravilhoso. Nos dá uma semana inicial maravilhosa. Nos livra também de todos os laços e ciladas do inimigo, de todas as investidas que o inimigo tem tramado para nós. Não desampara-nos, Senhor, e não faz com que os teus anjos se apartem de nós. Antes, porém, nos revista com as tuas armaduras. Que a tua palavra seja lâmpada para nós e luz para os nossos pés. E que a tua palavra jamais saia dos nossos corações. Para que no momento em que o mal vir sobre nós, a tentação nos alcançar, possamos nos defender com a palavra que é a nossa espada. Nos guarde. Amém e amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.